Olá, começamos agora mais uma live especial do Especial Santo André 500 anos, pensando na cidade do futuro. Hoje nós vamos falar um pouco sobre os direitos e também a proteção das crianças e dos adolescentes. E para bater esse papo, pensando então a longo prazo o município, nós convidamos Melissa Terron, coordenadora geral da ONG Ficar de Bem. Olá, Melissa, seja bem-vinda. Obrigada, Mariana, boa tarde. Boa tarde. Honra estar com vocês, a gente agradece da Ficar de Bem o convite para debater aí o direito da criança e do adolescente e pensar num futuro aí junto com Santo André. Melissa, falando em direitos das crianças e dos adolescentes, a gente sabe que hoje essa questão está muito fragilizada, né? Qual o papel das ONGs a longo prazo, né? Quando a gente pensa na Santo André, por exemplo, que fará 500 anos, daqui 30 anos, qual o papel dessas ONGs em toda essa caminhada? Ou como a Ficar de Bem, por exemplo? Mariana, a gente fala o seguinte, que o terceiro setor, as organizações que trabalham especificamente com o direito da criança e do adolescente, principalmente no município de Santo André, ela tem uma história longa, a gente tem um percurso aí de direito de criança, de luta para garantir que tanto família, criança e os envolvidos, de qualquer criança e adolescente que tenha seu direito violado, tenha uma rede de apoio. As ONGs hoje no município de Santo André, a gente tem várias que são potências enormes, tanto de direito, de proteção, de oferta de educação, de saúde, assistência social, que a gente cria um conjunto, que a gente fala que é aquele elo para proteger essa criança e adolescente, para garantir que ele se desenvolva nos seus 15, 20, 30 anos, de forma saudável e afetiva, porque a gente fala assim, não adianta só eu ter a proteção de um direito com acolhimento, da saúde, se eu não tiver a afetividade. Quando a gente fala de afetividade, a gente fala do bem-estar mesmo, emocional, que a hora que a gente começar a conversar um pouco melhor sobre esse desenvolvimento infantil, a gente vai entender ética, de acesso à saúde, o meio em que eu vivo, o município, a comunidade que eu me desenvolvo, ela é fundamental para essa pessoa no futuro. Quem eu vou ser enquanto adulto e cidadão. E como que a cidade, então, ela deveria, na sua opinião, claro, né, se desenvolver, por exemplo, ao longo dos próximos 30 anos, para que essas ONGs, para que esse terceiro setor pudesse fomentar cada vez mais o seu trabalho, reduzindo essa desigualdade existente? Legal. Eu acho que política pública ela tem que ser investida, seja na educação, seja na saúde e na assistência social. Eu acho que para os 30 anos aí, a gente precisa de um olhar mais criterioso para a assistência social. A educação ela tem um investimento, seja de recurso federal, que repassa para o estadual, que repassa para o municipal. A educação, a saúde tem aí uma parcela, uma fatia, que a gente fala um bolinho um pouco mais recheado nesses repasses. A assistência social precisa de mais investimento. As organizações precisam ter a valorização de investimento, seja financeiro, de governança e de equipe técnica. Eu preciso ter qualificação nos meus atendimentos para que eu garanta aí uma proteção, uma intervenção em qualquer violação de direito que essa criança e que esse adolescente tenha apresentado, para que eu consiga dar continuidade na trajetória de vida dele. Porque muitas vezes a gente só consegue intervir naquele momento, só que nenhum ser humano é só aquele momento, né? E ele tem uma bagagem que ele carrega, ele tem uma história que ele leva, seja algo que aconteceu com 2 anos, seja algo que aconteceu com 5, com 10, com 15, com 18. Então, a gente precisa... As organizações do município de Santo André, ela tem uma história, né? A gente tem organização de 50 anos, 40 anos, 30, 10, 15. Nós temos casos que a gente atendeu o neto. Hoje a gente atende o neto, que foi uma avó que foi atendida com a gente. Então, a gente vê assim, a história da transgeracionalidade, os ciclos de algumas situações familiares que tem uma dificuldade de romper. Tá? Vamos romper com esse ciclo. Então, e uma ONG não faz isso sozinha.
uma política pública não faz isso sozinho. Então, a gente depende muito. O município de Santo André e as organizações, a gente tem que fortalecer cada vez mais as redes, seja da política pública de assistência, educação, saúde, segurança pública, ou seja as organizações que atendam aí todas as áreas. Mas esse é o papel, né? Justamente é o papel de pensar nos próximos anos, para interromper esse ciclo, como Exatamente. Você mesmo disse, né? Para que isso não continue sendo perpetuado de geração em geração, gerando um problema infinito. Exatamente, eu acho que a gente também não pode deixar de... Nós atendemos a criança e o adolescente, mas e essa família? E o suporte familiar? Porque eu tenho um contraturno escolar, eu tenho um acolhimento institucional, eu tenho, que nem no nosso caso, alguns atendimentos que são de 1 hora, 2 horas. A criança não vive só essa 1 hora, 2 horas. Ela vive os outros 22 horas da vida dela na família dela, seja uma família extensa, seja uma avó que está como tutora dessa criança. Então, assim, qual é o apoio? Na organização, o ano passado, nós tivemos 2.700 crianças atendidas até os 6 anos de idade. Destas, 70% foram casos de negligência causados pela mãe. Mas, assim, aí vem uma sobrecarga da mulher. Porque, normalmente, quem é a chefe de família é a mulher, é a mãe. Então, a gente precisa entender que esse suporte não pode ser dado só para a criança e para o adolescente. A gente precisa dar o suporte para a família. Porque eu não consigo desconectar. E se eu tento desconectar, eu desvinculo ela dessa família. E desvinculo a família dos nossos atendimentos. Então, não dá para pensar num ser só. Eu falo que todo mundo vive no coletivo, né? Então, a gente tem que pensar nessa família toda. Então, eu acho que além de políticas, de pensar em programas que atendem essa criança e adolescente, nós precisamos pensar em programas que dê respaldo para essa mãe, para esse responsável da criança. E aí vem políticas públicas intersetoriais, né? Exatamente. Tem que ter geração de renda, capacitação, educação, creche para essa criança período integral. A gente tem aí uma gama de possibilidades que possam, ao menos, minimizar o impacto da violência ou da violação de direito que essa criança está passando. E aí, quando a gente fala, como você estava comentando agora, sobre assegurar o direito, né, de crianças e de adolescentes, a gente não fala sobre uma única coisa. Tem a questão da educação, tem a questão dos direitos, mas também tem uma questão muito presente hoje, que tem se falado muito, que é a questão da segurança alimentar, né? Inclusive, o município tem investido bastante por meio de alguns programas criados, etc. Ou seja, qual a importância de, nos próximos anos, esse tipo de programa ser potencializado para ir diminuindo essas desigualdades? Eu acho que é das ações primordiais para o desenvolvimento de uma criança e do adolescente. Quando a gente tem um conselho, que nem o município tem o CONSESC, que tem o Conselho da Segurança Alimentar, a gente tem um banco de alimentos, ele é fundamental para complementar. O que a gente escuta muito de senso comum é não se falta comida, se doa a cesta básica. Mas quando eu vou fazer a visita para essa família, uma assistente social, seja a equipe de um serviço, quando a gente chega, às vezes a família recebeu a cesta. Ela recebeu a cesta, mas ela não tem o gás. Aí a gente tem lá o governo, que agora o município oferece o kit gás. Aí ela recebe o gás. Só que aí é o arroz, feijão, aí vem o macarrão, e a verdura? E o legume? E essa qualidade nutricional? Infelizmente, aquela história que para os nossos filhos que a gente fala, olha, o seu prato tem que ter 5 cores, né? O seu pratinho tem que ser colorido. Para as famílias em situação de pobreza, essa questão do colorido não é tão próximo. Ela tem que ter acesso. Então, as políticas públicas, elas precisam. A política de assistência e segurança alimentar, ela precisa avançar na oferta de acesso a essas famílias de um alimento mais fresco, com mais qualidade. Tem que ter nas escolas, sim, aulas de nutrição alimentar, e não é a dieta. Também não é se distanciar para falar para uma família uma dieta que a gente pode ter acesso hoje, que está longe da realidade dela. A próprio desperdício de alimento, o quanto eu posso recuperar um alimento e transformar ele, que nem o talo de um brócolis, o talo de um alimento que ele é mais nutritivo, eu transformo ele num bolinho.
eu transformo ele numa sopa com caldo mais nutritivo. O que a gente observa nos atendimentos, principalmente com a pandemia, veio muita doação de cesta básica. E foi onde surgiu um alerta. A gente falou, peraí, não é só de arroz, feijão e macarrão que essa família vai viver. Onde tem uma salada? Onde tem um legume refogado? Então, a gente precisa ter um complemento de oferta que essas políticas possam dar. Ou que seja política pública, ou que seja uma instituição que arrecada alimento. Porque as crianças, o que nós observamos, a maior parte das crianças em vulnerabilidade social, 80% da sua refeição é carboidrato. E de baixa qualidade. Ou é muito arroz, ou é muita bolacha, que é o que normalmente as pessoas doam. Né? As pessoas doam para essa criança. No próprio farol, eu conheço pessoas que falam, eu carrego bolacha dentro do meu carro, eu dou no farol. A gente supre uma necessidade imediata, mas a gente sabe que uma nutrição baixa, uma qualidade de alimento na oferta para essa criança, no futuro, eu tenho várias consequências. Eu tenho a obesidade, eu tenho uma deficiência de ferro, até cognitiva, porque isso é cientificamente comprovado. Uma criança que não tem uma alimentação, uma oferta de alimentação de qualidade nos seus 5 primeiros anos, o seu rendimento e o seu desenvolvimento cognitivo pode ser afetado. Pode ser. Então, a gente precisa. Bom, vamos falar também sobre outros desafios aí, por exemplo, nos desafios da primeira infância, que também é uma das áreas em que essas ONGs como a Ficar de Bem atuam muito diretamente também. Tá. Primeira infância, a gente entende que é de 0 a 6 anos. A criança, ela tem alguns fatores que é o que vai determinar quem eu serei no futuro. Primeiro vem a genética, só que não é a genética que vai definir qual é o meu desenvolvimento enquanto adolescente, jovem, adulto. É o meu meio social, como eu convivo, como as pessoas convivem comigo, a minha oferta e o meu acesso à saúde de qualidade, à alimentação de qualidade, à educação e desenvolvimento social. E eu falei, afeto. A gente ouve muito hoje, porque a educação positiva, tá muito fácil, não pode se fazer nada com a criança. Não pode. A criança, ela está se formando. A partir do momento que eu, enquanto adulto, sou responsável, seja pai, seja mãe, seja professor, seja o educador da creche, o educador dos nossos projetos, se eu estou com uma criança que ela está em fase de desenvolvimento e eu não tenho condições de me controlar ou entender que o responsável, o adulto desta relação sou eu, então tem alguma coisa errada, a gente precisa voltar e rever isso. Então, assim, a primeira infância, até os 6 anos da criança, é o bloquinho, é aquela raiz que vai firmar na terra e vai falar, daqui eu vou crescer de certa forma. É onde eu posso ter os adolescentes, que são os adolescentes que cometem atos infracionais, eu posso ter o adolescente mais retraído, mas que também não é tão diferente, assim, de uma criança ou de um adolescente que vive em vulnerabilidade, ou daquele adolescente que tem uma condição social melhor, mas eu estou sobrecarregada. Eu vou usar o exemplo assim, muito longe daqui, a China. A gente tem um número de suicídio enorme de jovens e adolescentes, porque tem uma sobrecarga de estudo, de atividades extracurriculares, de uma exigência de quem eu serei na vida, que acaba afetando deles de uma forma. Para nós, não estamos tão distante disso, quando a gente fala aí de uma parcela de crianças e adolescentes com uma condição social um pouco melhor, mas os de vulnerabilidade, ou ele larga de mão, fala, eu não tenho perspectiva, ou quando se cobre, eu não consigo ter acesso a oportunidades. Então, acho que assim, a primeira infância é a que vai me trazer autoestima, controles emocionais, desenvolvimento social e da saúde. E da saúde. É onde a criança está mais em risco, tanto para as violências, quanto para as informações, porque o cérebro de uma criança até os 6 anos, ela é um turbilhão, ela levanta, tudo que ela vê, ela quer descobrir, ela quer procurar, ela quer
ela quer entender, ela tá num mundo novo. E é desse meu contato, seja social, seja de receber alguma atenção da saúde, da alimentação, que eu vou me formar. E isso vai refletir, com certeza, na fase da adolescência e na fase adulta. E principalmente reflete também nas políticas públicas depois, né? Do município diretamente. A demanda, exato. Se a gente está falando aí que eu tenho crianças, o ano passado a gente atendeu só de 0 a 6 anos foram quase 2.800 crianças. E que foram situações de violações, seja de violência física, psicológica, sexual ou negligência. E eu pensar que essas crianças vão ter um reflexo, ou que precisariam, neste momento, de um aporte de atenção, seja da saúde, CAPS infantil, uma creche mais estruturada, com período integral, uma família mais estruturada, que eu digo de recursos, tá? Essa família ter um trabalho, ter acesso a uma geração de renda para que ela possa melhorar a qualidade de vida dela, familiar e social, pensar que eu preciso ainda investir muito nas políticas de prevenção para a criança e para o adolescente. Muito bem. Melissa Terron, coordenadora geral da ONG Ficar de Bem. Muito obrigada, Melissa, mais uma vez pela sua participação aqui na live especial Santo André 500 anos. A gente que agradece, Mariana. Um abraço, viu? Até a próxima. Até a próxima. Muito bem, essa foi mais uma parte desse compilado de lives em que a gente pensa e repensa a Santo André 500 anos, que vai completar então o município daqui 30 anos, está pertinho, quase aí. Mais uma vez, muito obrigada pela sua companhia, até a próxima.